Vamos falar sobre cores, tá, pessoal? Então, a cor da luz, tá? Então, quando eu falar para você a palavrinha monocromática, luz simples, constitui de apenas uma cor. Isso é muito frequente em laser, por exemplo, você tem uma cor só em relação ao laser, verde, vermelho, né, violeta, a lâmpadas de mercúrio, né, você tem uma cor característica, então a gente tem uma cor só, a gente chama de monocromática. A policromática é luz simples, constituída de outras luzes de cores diferentes. Então você tem uma mistura de cores e aí você forma a luz policromática. Então são essas duas classificações em relação à luz. O cara que formalizou bastante a questão da luz foi o Isaac Newton, né? Ele fez um experimento com prisma, ele fez a refração da luz, passar por um prisma, e ele conseguiu separar todas as cores do violeta ao vermelho, da luz visível. Né? Lembrando que tem, nós vamos ver daqui a pouco, existem luzes que a gente não enxerga, que são invisíveis ao olho, né? Só com alguns aparelhos específicos. Bom, pessoal, aqui é o disco de Newton que eu estou apresentando para vocês. E quando o disco pintado pelas cores do arco-íris gira rapidamente, combina todas as cores formando a cor branca. Essa é uma interpretação do nosso cérebro da mistura das cores. Aqui, pessoal, sempre vocês vão ver a dispersão da luz, que é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz branca passa por um material transparente, como um prisma, e se separa em várias cores distintas. A luz branca, na verdade, é policromática, formada por todas as cores que compõem, né, o espectro visível. Ao passar de um meio para o outro, as faixas de comprimento de ondas de luz sofrem desvios diferentes, mudando a direção de sua propagação, resultando na separação. Então aqui, pessoal, são os comprimentos de ondas de luz. Então a gente tem os raios gama, que são os raios mais energéticos, tá? O raio-x, que é aquele mesmo que usava no hospital, é uma luz que você não enxerga através do seu corpo, aí a placa interage com a luz, ela queima, e aí onde o osso ela não passa, né? Só pelas fissuras de uma fratura, por exemplo, aí o médico consegue constatar uma fratura no osso. Então são os raios-x, que são frequências de luz que são ruins, né? Se você tomar raio-x, não pode receber altas cargas de raio-x, porque é radioativo, né? Ele expulsa o elétron da camada do átomo, do seu, por exemplo, de carbono, que é constituído do seu corpo, né? E é um problema que é uma radiação ionizante, né? A luz do sol, mas tem a ultravioleta, né? Aí você tem o espectro visível, que é só esse pedacinho que vocês estão vendo mesmo, só enxerga, os nossos olhos só captam essa situação desse pequeno intervalo, do violeta ao vermelho. E aí o que determina a cor é o comprimento de onda, né? Cada luz tem um comprimento de onda, por exemplo, o violeta é mais frequente, diz que é mais energético. O vermelho não tem tanta força, então ele não tem tanta energia, né? Então vai ser maior o comprimento de onda. Aqui você tem os comprimentos de onda de cada luz, cor que a gente consegue enxergar com os olhos, tá? O infravermelho, essa frequência, imagem térmica, né, por infravermelho, você consegue ver uma luz que sai do corpo devido ao calor, micro-ondas, né, é uma onda aqui, ó, e as ondas de rádio, AM e FM, são ondas grandes aí em relação à frequência alta, né, e comprimento longo. Então, pessoal, quanto mais frequente, mais energia você tem na onda, né, você lembrando daquela forma que a gente trabalhou já em ambulatória, né, a velocidade da luz é dada pelo comprimento vezes a frequência. Então, a gente tem uma situação também em que a frequência ela vai me dar energia, porque essa luz tem, e o comprimento ela vai regular essa situação de energia, né, e frequência. Aí, as combinações das cores, né, você tem a luz branca que é formada por todas as cores juntas, as cores primárias com o azul, o verde, o vermelho, a mistura de duas primárias vai me dar o amarelo, né, e a intensidade de mistura vai me dar as outras cores derivadas, né? O ciano, a magenta, né? E a mistura de todas me dá o branco, tá? Aí a luz branca também pode ser obtida utilizando-se a superposição de uma luz secundária, uma luz solar. Então você tem esses exemplos aí em relação à formação da luz branca. Então, basicamente, você tem que saber que a luz branca é todas as cores juntas, né? Todas as frequências de luz juntas. Como o olho percebe as cores? Formado pelos cones, percepção de detalhes e diferenciar as cores, bastonetes, a intensidade da luz. Então, a gente tem os bastonetes, né? A gente capta essa radiação pelas células nervosas, e aí você tem os fotorreceptores,
E aí as células têm os pigmentares, né, coroide e esclera, né, que captam assim, uma frequência e transformam de impulsos elétricos para o cérebro. Né? Lembrando que a estrutura do olho, você tem as duas lentes na sua frente naturais, que é a córnea, né, e a parte da a questão da lente, né, que você tem atrás da córnea aqui, e aí você foca para chegar no nervo óptico, que é aqui o fundo do olho. E aqui você tem os vasos sanguíneos, né, aí a retina capta essa frequência de luz e transforma impulsos elétricos no nervo óptico. Lembrando que tem aquela doença famosa chamada daltonismo, né, tem problema nessa parte dos bastonetes, então não consegue distinguir as cores. Tá? Sensibilidade do olho. O olho humano é mais sensível à luz de cor amarelo esverdeada, usada para chamar a atenção em situações em que boa visibilidade é essencial. Difusão da luz amarela de vapor de sódio na iluminação pública. Um exemplo que a gente aplica isso. E, por outro lado, pode ser ofuscar a visão dos motoristas. Então, a gente tem exemplos aí de formação de luz, e o amarelo é o que chama mais atenção e o verde. Tá? Por isso que você tem aí a questão do e tudo mais, situações em que você tem um destaque em uma relação à cor para determinada situação que chama atenção motorista, por exemplo. Cores de corpos opacos. A cor de objeto resulta na cor de luz, que esse consegue refletir. A luz do objeto é capaz de refletir depende do material que é feito o objeto, da cor da luz que ilumina o objeto. A luz que o objeto pode se refletir não apenas aquelas cujas frequências estejam presentes na luz em si sobre eles. Basicamente assim, pessoal, por exemplo, você tem uma rosa vermelha. Todas as luzes, aqui a luz branca, são todas as frequências de luz juntas, né? Todas. Todas as luzes aqui são absorvidas, menos o vermelho, que é refletido. Então, quando você enxerga um objeto de cor, todas as cores são absorvidas, menos a cor que você está enxergando no objeto. Tá? Pela constituição química do objeto, ele absorve todas as cores e reflete aquela cor que você está enxergando. Então, nesse exemplo, na imagem que vocês estão vendo, chega a luz branca, que são todas as cores, e aí o vermelho é o que você enxerga, porque é a única cor que você enxerga, porque todas são absorvidas e só o vermelho é refletido. Aí uma explicação também importante, né? Por que as plantas geralmente são verdes? Né? Porque eles absorvem todas as cores para o processo de fotossíntese, e a frequência de luz que ela vai refletir, que ela não, geralmente não capta, né? Vai ser o verde. Né? Ela reflete o verde. Então, por esse motivo, a gente enxerga as cores verdes. Né? Cores de corpos opacos. A reflexão e absorção de luz depende de frequência de luz incidente da frequência de oscilação dos elétrons na superfície do material. Você tem a fonte de luz, a fonte oscilante de elétrons, luz absorvida definitivamente em elétrons, entra em ressonância, e energia luminosa é convertida em energia interna. Fonte de luz diferente de fonte de oscilação, frequência de oscilação. Você tem a luz momentaneamente absorvida, com a frequência dela, né? Em seguida é remitida e transmitida pelo corpo. Então, se a frequência de luz for igual à frequência oscilante, né, acontece esse fenômeno, né? Ela é absorvida em elétrons em ressonância, a energia luminosa é convertida em energia interna. E quando a fonte de luz é diferente da fonte de oscilação dos elétrons, a luz momentaneamente é absorvida, em seguida é emitida e transmitida pelo corpo. Eu falei das plantas, por exemplo. Aqui você tem cores de corpos opacos, né? O vermelho chega a cor a luz branca, que são todas juntas, aí só reflete o vermelho e todas são absorvidas. Verde, todas são absorvidas, menos o verde. E o azul, todas são absorvidas, menos o azul. Então é assim que você consegue enxergar as cores. Os corpos refletem luz de várias frequências. A cor de um corpo é a combinação de várias cores refletidas por ele. Então o amarelo é o vermelho mais verde, o magenta é o vermelho mais azul, o ciano é o azul mais verde. Objetos brancos e pretos. Os objetos brancos não absorvem nenhuma cor, refletem todas as cores, e os objetos pretos absorvem todas as cores, não refletem nenhuma. Então, pessoal, quando você enxerga alguma coisa branca, ele está refletindo todas as cores que você tem em contato com o objeto. Já o negro, ele vai absorver todas as cores, tá? Então você enxerga o escuro. Então, por isso quando você coloca uma camisa preta no verão, você esquenta mais do que a camisa branca. Você absorve mais fontes de luz, então a tendência é esquentar mais. Já o branco, ele reflete as cores. Então, uma cor mais clara vai refletir as cores, as luzes que chegam até você, e aí eles têm uma sensação de estar mais fresca do que uma camisa preta. Para que serve o filtro de luz azul celular, né?
Aí tem uma situação que você vai pensar, né? E por que a cor do céu é azul? Também você vai pensar nessa situação, né? Lembrando que você tem sempre a cor sendo a reflexão, ou seja, a dispersão de um tipo de frequência de luz. Tá? São coisas que você consegue formular e explicar através desse conceito que vocês viram agora. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.